Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido, em todo tempo. Deus é bom. Eita, rapaz, esse assunto, rapaz, o mundo espiritual existe, né? É um assunto bacana, sabe? Eu tenho uma experiência, rapaz, sobre isso, Felipe, meu amigo. Eu queria ler com vocês lá em Atos. Olha, Atos 19. Aleluia. Atos 19 fala quando Paulo ele foi lá em Éfeso, certo? Deu uma passadinha por lá. E quando ele chegou lá em Éfeso, encontrou uns irmãos que foram instruídos por o irmão Apolo, né? E interessante que eles perguntaram. Paulo chegou e perguntou: ei, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Aí os discípulos olharam assim e falaram assim: quem é o Espírito Santo? A gente nem sabia que existia isso aí, né? Então Paulo disse: então venha cá, vou estender a mão sobre vocês, impor as mãos sobre vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo. E ali, querido, nem todos receberam, né? Assim, por que eu digo que nem todos receberam? Porque teve uns que quando Paulo estava ensinando a eles, eles acharam ruim, Felipe. Acharam ruim, Jeová. Ah, nós não queremos essa conversação sua aí, não. Você entende? Por quê? Porque eles tinham um exemplo de um sumo sacerdote, Seva. Sabe? E interessante que esses cabinha chegaram num certo lugar e encontraram com o demônio. E nesse encontro com o demônio, eles disseram: sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? Lembrou de Paulo. Aí ele disse: eu sei quem é Jesus. Jesus eu conheço. Sim. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? Meu irmão, eu acho que naquela hora o cara olhou para o outro assim e disse: eita, agora pegou. O quê? Não, vem cá logo. Vem cá. Vou logo dar uma camada de pau logo em vocês aqui, para vocês se ligarem no movimento. Meu irmão, bateram naquele povo. Os demônios bateram. E saíram nu. Saíram nu. A pisa foi tão grande que saíram nu. Meu irmão, pense numa pisa. Pisa para o jumento, eles tomaram sozinhos. Por isso. Ei, crente meia boca, não brinque, não. E interessante, que ele estava ensinando eles, não precisava nem lá, mandava só lenços e aventais. Justamente, mas não quiseram aprender. E eles não quiseram dar ouvido. Não quiseram dar ouvido. O homem, a Bíblia fala nesse texto, né? Em Atos 19, do 1 em diante, quando você lê, né, que fala Paulo em Éfeso, né? Aí ele diz que até os panos... Quando ele não podia, ele tirava os aventais de seu uso pessoal e mandava. E a Bíblia diz o quê? Ó? Gente, que enfermos eram curados e pessoas eram libertas de espíritos imundos. Você tá vendo? O lenço não falava nada. Pra você ver a autoridade que Deus deu a Paulo. Lenço não fala, querido. Aí vai lá meia dúzia de cabinha, de meia boca, né? Não, Jeová? Meia boca ali. Aí, ei, esse Jesus aí, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Oxi, sai daí. Sabe o que aconteceu uma vez, Felipe? Certa vez, no culto de Santa Ceia, lá em nossa cidade aqui em Jatobá, na antiga denominação que eu fazia parte. Sim. Aí, lá era antigamente era estrada de chão, né? Nas antigas mesmo, a igreja era pequenininha ainda. A rua, né? A rua era estrada de chão ainda, que é aquela avenida ali principal. Sim. Aí terminou o culto Não terminou. Era assim, porque crente meia boca, antes do culto terminar, ele cai fora, né? Você cuidado. Fica olhando pro relógio. Fica rodeando ali a igreja, né? Aí, nessas horas assim, aí eu tinha saído, né? Beber água, já vai. Eu fui lá beber água e fiquei por ali conversando, jogando papo fora. Pá. Aí o cabinha botou a cabeça no muro e disse: Ei, vamos ali, que tem uma menina tá possessa de demônio. Aí eu curioso, rapaz. Eu curioso, né? Nunca tinha visto, era novo convertido, né? Eu digo: oxe, eu vou lá olhar. Eita, vou lá ver, né? Aí nisso, quando eu fui, já tinha uns irmãos lá, que na hora do culto, já vieram chamar, né? Sim. Só que não tava dando conta do recado.
Aí o cabo foi lá e disse, eu vou chamar mais, né? Pra ver se resolve, né? Aí chamou, aí eu fui no meio, digo, eu vou no meio. Quando chegou lá, a porta era aqui de entrada, né? Aqui do nosso lado esquerdo, era o quarto dela aqui assim. Nisso, era um quarto mais ou menos desse tamanho aqui, desse cenário, querido, e tinha duas camas. Duas caminhas assim, e o corredorzinho no meio, né? E duas camas. E ela no meio da cama, ela tava no meio do corredor, né? Sim. Entre as camas. Entre as camas. Aí, meu irmão, quando eu pisei o pé, eu achei que a pessoa nova convertida, inocente, né? Né, é verdade? Aí, coração puro, né? Ainda recém-convertido, né? Curioso. Curioso, né? Pra querer saber, Jeová. Jeová era pra querer saber, Jeová, como era que funcionava essas coisas, rapaz. Que eu nunca só ouvia falar, nunca tinha presenciado. Meu amigo, quando eu pisei o pé na sala, eu lembro como hoje. Quando eu pisei o pé na sala, tinha 3 pessoas na porta. Ela disse, o que é que você quer aqui? E tá falando comigo, é? Aí eu olhei assim, né? Aí eu olhei direto lá pro quarto. Quando eu olhei, o que é? E o dedo. O que é que você tá fazendo aqui? Vai embora porque eu não tenho nada com você. Ali, eu já tinha ido embora, olha, faz tempo. Correu. O que ficou lá foi a fumaça. Lembrou dos meninos, né, de Paulo? Mas eu não fiquei pra apanhar, não. Aí, aquele confusão lá toda, né? E aí eu digo, rapaz, o negócio lá tá pegado. Meu irmão, ela era bem magrinha, Jeová. Felipe, ela era bem magrinha. Meu irmão, aí eu entrei de novo na casa. Por curiosidade, né? Não sabia até, no entanto, usar o nome de Jesus, que eu não tinha sido instruído para isso ainda, não sabia nada disso. Não tinha experiência? Né? Não tinha experiência nenhuma. Quando eu entro na casa, eu presenciei aquela menina magrinha. Eu acho que ela tinha uns 13 anos, mais ou menos. Minha irmã, ela pegou as 2 camas. Segurou assim nos 2 varões das camas, assim. E jogou pra cima as 2 camas. Parecia 2 papel de isopor, 2 pedacinhos de isopor, assim, ó, dentro do quarto. Ali, o enfrentante já tava... Oxi. Se ela já fez isso aí, meu filho, se eu entrar aí, ela vai... Porque tem um enfrentante lá, né? Saia, né? Saia, né? O cara, saia! E ela só olhando pro cara e rindo, né? Aí nisso falaram, ei, rapaz, chama lá o pastor da tua igreja. Nesse tempo era o dirigente, né? Aí a motinha do dirigente ficava assim no canto do muro. Meu irmão, aí nós foi chamar o dirigente. Chegamos lá, chamamos o dirigente. Ei, vamos ali, fulano, que... aconteceu um espírito maligno, tá na menina, não sei o que. Chego já, vou pegar o óleo. Eu digo, eita menino, vai pegar o óleo. Aí subimos pra lá de novo. Oxi. Quando a gente botou a cabecinha que ficava a igreja no esquina e a casa da menina em outra, né? Quando a gente, cadê o cabo? Aí faz... A moto, ligou a moto, vazou, meu irmão, vazou, foi-se embora. Jeová, meu irmão, eu disse, ei, minha gente, vamos ficando por aqui, né, a cena pros próximos capítulos. Eu que não vou entrar aí mais, né? Não entrei. E o interessante, o interessante que eu acho, Felipe, é que foram mais de 2 dias essa menina possessa. Você entende? Só para explicar, o Torrinho eu já conheço essa história de Judas. Aí, quando a gente é conhecido, eu lembro do jeito que ele contava, sabe? Mas é isso aí mesmo. É interessante que com demônio, gente, tem até o próprio Jesus, quando ele dispensou os discípulos para irem, né, pregar, para irem falar da palavra, curar, em nenhuma parte se deram bem, curaram, expulsaram demônios, curaram os enfermos, falaram da verdade, das boas novas, e eles chegaram felizes e alegres. Até Jesus disse, ai meu filho, não fica alegre não. Ele disse, Senhor, até o teu nome, os demônios se submetem ao teu nome. E ele disse, mas não fica alegre com isso não. Ei, fica alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, querido. Você entende? E teve outros que já chegaram, que não conseguiram expulsar. Questionaram o Senhor, por que é que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Né? Aí ele disse, vocês são sem fé, né? Só que ele foi falar lá, ele viu a situação e disse, olha, tem situações, querido, que é só com jejum e oração.
Não é verdade? Porque o jejum ele vai te deixar mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Vai fazer você ter mais intimidade com o Senhor. Porque jejum, né? Então hoje eu não vou encostar no meu celular. E você não encostar no celular, mas ficar na televisão. Você fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao Senhor. Jejum, minha gente, é você dizer, hoje eu vou jejuar, né? Lógico, tem que ter aquele período que você vai passar sem comer. Isso. Porque é onde você vai mostrar a sua carne, que você é um espírito e que você domina ela. Não é a sua carne, os desejos da sua carne que lhe dominam, né? Falei até no culto de domingo que Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes a gente quer dizer, aliás, a gente só fica com a segunda parte do versículo, que é a carne é fraca. Só que o espírito ele está pronto. E o jejum, ele vai te deixar mais sensível, vai te deixar mais íntimo do Senhor, porque você vai começar a ouvir melhor a voz do Senhor, né? Porque pode ter certeza, quando você dizer, eu vou orar, interessante, que acontece tudo para você não ir orar. O cachorro late. Uma pessoa que passa 10 anos sem ele vai ver você. Dá fome, dá dor de barriga, dá tudo para o cara não ir orar. Então, o jejum ele vai te deixar mais sensível. Por quê? Porque no momento de jejum, você tem que fazer duas coisas. Ir orar. Depois de você ir orar, você vai ler a palavra. Meditar, né? Meditar na palavra. Certo? Não pode ficar disperso, não. Não, eu vou jejuar de Coca-Cola. Minha gente, pelo amor de Deus. Me ajude, crente. Nos ajuda. E falando de experiências que a gente tem, né, eu comecei a lidar com o reino espiritual desde muito novo. E ao ponto de eu, na minha adolescência, né, de várias coisas que eu passei, dentro de casa mesmo, né, acontecimentos dentro de casa, na minha adolescência, eu não conseguia, na verdade, assim, da adolescência até eu me converter, eu não conseguia, se desse 5 horas da tarde, eu não conseguia ficar sozinho em casa, porque era algo assim, impressionante, as manifestações que eu via. Sim. Via, ouvia, sentia, né? E eu digo muito nas minhas pregações, a minha maior libertação não foi de prostituição, quando eu me converti, minha gente, não foi de prostituição, não foi de beber, né? Eu não era alcoólatra, mas eu vivia nessas práticas. Nem dos reggae, né? Dos reggaes. Então a minha maior libertação não foi disso. A minha maior libertação foi nessa área espiritual, porque eu era literalmente perturbado. Não eu, Felipe, mas os demônios, né, as influências malignas me perturbando. Minha gente, você não sabe... Meu irmão, morava só eu morava com minha avó, né? Morava só eu e minha avó, à tarde, ela ia para Paulo Afonso. E quando eu chegava em casa da escola, eu não conseguia ficar em casa sozinho. Eu ficava fora de casa. Até ela chegava e tal. Ou então, quando eu ficava, eu tinha que deixar tudo aberto. Inclusive o portão, porque qualquer zoadinha minha gente, eu sei o que eu passei. Qualquer coisa que só quem sabe passa. Só quem passa entende, né? E era interessante. O diabo se manifestava lá. Batia em alguma coisa, né? E eu corria para fora. Teve um episódio que eu tava período de prova, acabou a prova cedo, eu fui para lá com os colegas meus, chamei, vamos lá para casa. Aí tava todo mundo lá dentro mesmo, mexendo no computador. E de repente eles falam, Felipe, tu passou aqui? Eu disse, não, eu tô aqui na sala. Eles foram lá no meu quarto, que era para fazer um negócio lá no computador. Oxi, aí o cara já se arrupiou logo. O cara já fica desconfiado. Oxe, já se arrupiou. Já tô desconfiado. Você passando aqui, não saí daqui. Vixe, menino. E você já sabendo do que já se sabia tratava. Eles não, né? Fica lá. Eles não.
Eu saí correndo, ele saiu correndo, ele saiu correndo atrás de mim. De repente, a gente lá fora, de repente só escuta uma pancada. Eu escutei, eles escutaram também. Pô, vixe. Eu pensava que era só quando só tava eu. Quando tava você, no caso, Oxe, você pensava. E várias outras coisas. Minha avó precisava viajar, eu ficava em casa. E aí o maior erro é você que tem cachorro botar pra dentro de casa. Porque o cara pensa assim, não vou botar o cachorro, porque pelo menos é um ser vivo. É um ser Tá vivo, aqui né? comigo. Tá fazendo companhia, né? Fazer companhia. Só que os animais, eles conseguem ver. Justamente. Eles são mais receptivos a isso, né? Justo. Aí, na época, eu tinha... Daqui a pouco eu falo. Lá em casa tinha uma Rottweiler. Era uma Rottweiler misturada com box. Mas botei ela meu pra filho dentro. gosta de Rottweiler, né? É. Aí eu... Tipo assim, eu pra passar no corredor, porque era onde eu mais via, né? No corredor de casa. Eu Certo. não passava, eu dormia na sala. Dormia com tudo na aceso, porta aberta, televisão ligada. que era Mas pra isso quando distrair. você tava sozinho? Sozinho. Você já passou, assim, noite sozinho em casa? Já. Já, né? Essa só foi uma. E aí, eu digo, rapaz, vou botar a Duquesa aqui dentro. Qualquer coisa... ela Duquesa tá é aqui. educada, né? É. Não vai... Meu amigo, Jeová, de repente eu botava o colchão que eu botava encostado no sofá, que era pra ninguém tocar por mim por detrás, né? Sim, sim. O espírito nenhum. De repente, aí ela tava desse lado, de repente ela foi, passou pra trás do sofá, eu disse, ô Duquesa, rapaz. Quando botei a cabeça assim, ela tava olhando pro corredor, O corredor. com as orelhas levantadas, Tipo de pra ataque. atacar. Tipo de ataque. Tipo de ataque. Travada assim. Pronto. Eita, Felipe, entrou alguém em casa. Rapaz, não, entrou não. Eu já sabia que era Sim, você já tava sabendo. demônio. Demônio. Minha pior escolha foi mudar. Eu fiz isso de novo contra o cachorro que tinha. E ele parava, olhar do mesmo jeito e pronto. E assim, a minha maior libertação foi nessa área espiritual. Quando eu entendi quem eu era em Cristo. Né? Que assim, uma parte assim, uns 2 meses ainda eu convertido, ainda tinha essas manifestações. Eu ainda tinha medo até o dia que eu entendi que Deus me deu autoridade para pisar em serpentes Amém. e escorpiões. Amém. Quando eu entendi quem eu era em Cristo, Amém. que eu tenho autoridade sobre esses demônios, acabou. Mas acabou e eu sentia, né? Ao meu redor uma bagunça espiritual assim. Eles, rapaz, uma luta mesmo. Tipo de influência. Influência, porque... E eu sentia, eu não tinha mais medo. Eu não tinha mais medo. Glória a Deus. Porque Cristo me deu autoridade no nome dele Amém. para pisar em serpentes e escorpiões, né? E como Judas falou, ele deu também aos discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. E nós temos autoridade sobre eles para expulsá-los. Então, uma coisa que a gente aprendeu, e literalmente a gente tem que fazer isso em nossas casas. Pode abrir sua porta e dizer, bata em retirada. Agora você tem que usar o nome de Jesus. Você tem que usar o nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga lá. Isso Sempre mesmo. falando sobre a experiência com o animal, né? Justo contando sobre essa questão, né? Que ele teve ali, até é bem engraçada a situação. Mas é isso que muitos crentes não sabem a autoridade que tem em Cristo. Justamente. E é isso que o maligno faz. Ele vem o quê? Ele assustar a pessoa. A partir do momento que ele bota o medo, pronto. Ele ganhou a batalha. Ganhou a batalha, justamente. E o cristão o quê? Recua. Só que Cristo nos deu o quê? Espírito de quê? De ousadia. De ousadia. Porque é no nome de Jesus que eles são expulsos. Coragem. Né? É no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no seu, não é no seu. É no nome de quem? De Jesus. É isso mesmo. E falando de experiência, eu tive uma experiência bem interessante. Foi com meu pai essa experiência. É muita coisa. É muita coisa. Tem que ser umas 3 horas aí. São uns 3 dias de podcast. Hoje. Ei, da próxima... Não, olha, vamos, você vai dar seu testemunho, você vai falar. Só que da próxima vez que ele estiver aqui, a gente vai montar campana. Vamos entrar à madrugada desse falando. jeito. Isso Eu aí. vou arrumar um HD externo, Top. 2 terabytes, Top. pra nós armazenar as conversas. 2 câmeras. Porque se for juntar as histórias tudinho aqui. É muita coisa. É muita. Não, e o bom é isso, é que nós estamos falando da palavra de Deus e falando daquilo que nós vivenciamos. Experiência, né? Exatamente. Experiência. Justamente, Não estamos é. falando de algo
né? Que a gente não viveu. Que a gente viveu. É que nem Justo falou a questão do pai, né? Faço o que eu faço, mas eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Justamente. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Isso. Porque assim, a gente falar testemunhos, isso é muito importante. Sim, E para edifica edificação de muitas outros. pessoas. Justamente. Então, são experiências que Deus permitiu a gente passar para quê? Para ensinar outras pessoas também. Por isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente. E o interessante nesse dia eu estava em casa, tinha chegado o culto, quando eu estava na outra denominação. E lá tinha muito essa questão de libertação, essa questão de expulsar demônios. Mas deixa para uma próxima que eu vou contar a história do começo. Mas vamos lá. Eu estava na casa de mãe, estava na casa de mãe e de pai. Eu já era casado nessa época, que é um assunto muito importante também, a questão do casamento. Amém. Que as coisas só veio realmente acontecer depois que eu casei realmente com minha esposa, foi que o bicho fungou mesmo. Aí A junção dos foi, propósitos, né? justamente. Foi a ira dele. Mas, resumindo, isso foi um acontecido que aconteceu com meu pai. Minha esposa estava nesse dia, nós almoçamos lá, e minha esposa estava lavando os pratos. Nisso, as casas aqui em Itaparica, ela tem um corredor, né? Isso. Aí ele reformou No caso, a casa, o corredor cobriu. do muro. Sim, aí naquele corredor onde era a cozinha, o corredorzinho, eles fizeram, botaram a pia ali. Sim, E na minha- lateral da casa, Isso. né? E minha esposa estava ali, lavando os pratos e tal. Eu aqui assistindo. Nós tínhamos chegado, acho que uns 10 minutos do culto. Nós viemos de Petrolândia para cá. E naquele meio, só via cachorro latindo. E era um Rottweiler. Eita. Latindo. A Rottweiler é... E eu só ouvindo de longe o latido. E... Mas você tava na casa. Sim, eu tava na casa. E minha esposa lá lavando, né? E pai foi ver o que tava acontecendo Com a cachorra. Certo. E interessante, juiz. Ele foi lá brincando com a cachorra e tal, e eu aqui assistindo a programação da igreja. Minha mãe aqui. Aí eu só vi na hora que meu pai passou. Eu assistindo, mas ligado na cachorra latindo, e eu vi na hora que ele passou por trás, foi conversar com minha mãe. Nisso minha esposa chegou correndo e dizendo: Jeová, olha teu pai, olha teu pai. Aí na hora que eu olhei pra ele tava com a boca torta Certo. e a mão dormente. E nisso ele foi pra cima de minha mãe. Aí a gente lá onde a gente congregava, a gente sempre tinha isso. Sempre tinha. Cada ministério trabalha da sua forma. Isso. E lá a gente tinha. Na hora de oração tinha muito isso, de manifestações que a gente ia lá, orava, expulsava. Isso. E eu lembrei da palavra do Senhor e da autoridade do nome de Jesus. Amém. Que é a palavra no coração do cristão. Amém. E nisso eu só senti algo divino de Deus. Que eu pulei assim, Júlio. Já fui correndo diretamente. Para seu pai. Meu pai, eu só enxergava ele. Entendeu? Só enxergava ele. Quando eu cheguei nele, eu vi a boca dele torta. Eu só lembro, Moraes, que eu botei a mão aqui na cabeça dele. Agora com ódio. Não dele, mas com ódio do diabo. Amém. Com raiva de Satanás. Isso mesmo. Botando a mão na cabeça dele assim e repreendendo. Amém. Em nome de Jesus, saia. Eu não disse seja curado, eu disse saia. Quando eu disse saia, a boca dele voltou normal na hora. Glória a Deus. Então quer dizer que isso é uma enfermidade satânica, né? Então, pra você ver, antes a cachorra tinha latido, ele foi lá ver o que era. Quando ele chegou lá, ele voltou desse jeito. No caso, a cachorra já tinha visto Já o mau tinha espírito. visto a influência maligna lá. Misericórdia. Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Então, você vê que há poder no nome de Jesus. Com certeza. E o interessante, Moraes, que depois que ele... Aí ele se assustou-se assim, a boca voltou normal. Aí eu parei, respirei, que eu já, pela experiência, eu já sabia o que era. Ele foi, sentou assim. Aí com 2 minutos ele correu e foi pro banheiro. Foi urinar. Aí eu perguntei, como é que o senhor tá? Tô bem, só senti a mão. E interessante que quando ele veio, ele não falava mais nada com nada. Sim. A boca torta e falando, assim, tentando falar, mas sem conseguir. Embolado assim. Aí depois da oração, a boca voltou ao normal. E ele sentou, foi no banheiro, voltou. Aí foi no médico. Ele disse, vai no médico. Você vai ver a glória de Deus. Amém. Quando ele chegou amém, glória a no médico, o médico foi e tirou o raio-x da cabeça dele. E parou em glória do Senhor. Quando o médico olhou para ele assim, olhou pro raio-x, olhou para ele. Sem acreditar, você tá bem mesmo. Tá. Aí ele foi e mostrou, tá vendo essa manchinha aqui? Ele disse, isso aqui foi um derrame.
E para a honra e glória do Senhor. E meu pai hoje é normal, não teve nada. Glória a Deus. Então você vê, a influência maligna tentou colocar o mal na vida dele. Mas por causa do discernimento espiritual Amém. e do nome de Jesus, não meu, o nome de Jesus, ele foi liberto. Amém. E Glória o a interessante é Deus. que o mesmo medicamento que o médico passou para ele, né, para depois ter o tratamento, porque ficou o coágulo ainda, não ficou lesão nenhuma, para a honra e glória do Senhor, meu pai é Amém. normal. Não ficou lesão, né? Mas ficou. Mas dá vontade de quê? Ele disse que quando toma um remédio dá vontade de urinar. Como, foi algo tão divino que Deus já deu a medicação ali na hora. Amém. 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 Então, É verdade. aí depois ele foi para a igreja testemunhar e mostrar, né? Mostrou a coisa, essa coisa. Então, quando nós entendemos a autoridade que nós temos em Cristo. E então, quando o Felipe falou, eu lembrei, vem as lembranças, né? Então você vê, realmente os animais, ele tem A sensibilidade. uma sensibilidade. É, a sensibilidade. E quando nós passamos a crer em Cristo, a receber o Espírito Santo, nós temos esse discernimento também. Isso. E saber da autoridade que há no nome de Cristo. Então foi uma experiência assim que eu vivi também na família muito interessante. Então, se cada cristão, se ele souber a autoridade que Cristo deu a ele, nós vivíamos um mundo muito melhor. Exatamente. Você ia ver a influência maligna em sua casa, saber discernir e repreender. Isso. Porque nós temos Justamente. autoridade para isso. Justamente. Exatamente. Cristo morreu na cruz para quê? Para levar tudo. Isso E mesmo. nos dá direito o quê? A salvação. A salvação. Então E- foi uma experiência poderosíssima. E o interessante é que meu sogro também teve a mesma coisa. Seu sogro. Teve a mesma coisa. O mesmo AVC. Então, a gente fazendo a obra de Deus e o maligno querendo, Exatamente. mas Deus o quê? Justamente. Deus trabalhando. Deus Mas esse trabalha. meu sogro eu vou deixar para depois, né? Não, mas se você quiser contar como foi, fica à vontade, querido. Pronto, tem mais algo para mandar? Não, pode contar a sua Pronto. primeiro. Eu trabalhava em Salgueiro nessa época. Aí eu vi quando minha esposa ligou, né? Eu vá bem aqui, tal, que meu pai tá no hospital. Fala mais perto do microfone. Que meu pai Isso. tá no hospital. Aí eu cheguei lá. Você olhava pro meu sogro, parecia que ele tava que nem assim, assustado. Você olhava, quando ele olhou pra mim, ele começou a chorar e disse: me leve pra igreja. Eu Olha. disse, eu vou levar você pra igreja sim. E o pessoal não queria deixar. Aí deram uma tal de uma calma-leão a ele, né, no hospital. Sossega Leão. Sossega Leão. E ele não dormiu de jeito nenhum. Felipe, aí ele saiu e não dormiu. E o cara olhando, rapaz, esse homem não dormiu. Eu vou pra igreja. Aí se eu vou levar você pra igreja, você vai pra igreja. Tá vendo? E ele parecia como tivesse um louco. Você olhava assim. E ele agoniado. Ele disse que ficava tonto, via as coisas assim, mas o intuito dele que era ir pra casa do Senhor. Receber a oração. Igreja. Aí eu coloquei ele dentro do carro. Quando nós íamos daqui pra Petrolândia, viu? E isso o culto rolando lá. Aí ele começava com os cornos nos pés e nas mãos. Ele dava cada supapo, assim que eu dirigindo, que batia aqui, eu fazia tudo. Eu agarrava na perna dele assim, você tá repreendido, Satanás. Ele vai ficar bom, em nome de Jesus. Amém. E minha Isso esposa mesmo. orando. Minha sogra também estava do lado e nós em oração. E ele, sem ter controle do braço e das mãos. Sim. Ele está repreendido, esse demônio, ele vai ficar bom em nome de Jesus. Quando nós chegamos na porta da igreja, eu abri a porta e eu disse, venha. Ele olhou para mim e disse, eu não consigo descer. As pernas travou. As pernas travou. Será que já era influência, já Influência, segurando não ele? ia deixar. Ia no Se- carro o tempo todinho ali. Segurando ele, Entendeu? tipo assim. Era cada supapo que eu... É como se ele estivesse lutando contra ele mesmo. E ele querendo ficar sã, lutando também em oração ali, aquela influência, uma coisa terrível. E quando quando nós chegamos, as pernas travou. Aí eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim e disse, pô, você vai em nome de Jesus, nem nós que arrasto você. Eu peguei num braço, ela no outro. E não sei se você conhece, meu sogro, ele é bem alto, né? Conheço, Forte. conheço. É. Eu peguei no braço. Agora é algo assim de Deus. Eu disse, rapaz, eu mago desse jeito, não arrastar um homem daquele. É Deus mesmo, né? Não. É verdade. Eu peguei no braço, arrastei ele, as pernas dele bem assim, travada. Aí nós arrastemos ele e você vai entrar na igreja. Quando chegou no meio da igreja, tava tendo uma reunião, né? A diaconia, os obreiros lá, né? Quando nós colocamos ele lá, tinha poucos minutos que tinha acabado o culto, tava só o pessoal, né? Sim. Liderança, o diácono. Quando ele entrou lá, que a gente começou a orar, ele Caiu. manifestar. Eita. Só que ele via tudo.
E nós orando. Aí ele ficou sã. Voltou tudo normal. Quando nós vinha de lá pra cá, de novo. Duas pancadas. Está repreendido. E ficou naquele processo de oração. Aí ele disse, eu vou no médico. Aí ele marcou uma consulta em Paulo Afonso e foi pra lá. Nisso, no outro dia, ele já estava sã. E eu e minha esposa de noite em casa, em oração por ele. Vamos orar. Amém. E nós lá, guerreando espiritualmente, né? E sem desistir, né? A gente sabe, né? Que o nosso Deus faz. E quando ele chegou nesse médico, é um grande médico, né, nessa área, né? De cabeça. Neurológico, né? Isso. Aí ele foi e fez a mesma coisa. Meu pai olhou pra ele, olhou pra chapa e disse... Eu acho que ele disse, esse caba só traz paciente aqui meio coisado. Tem condição. Do mesmo jeito, você vê. É uma coisa que a influência do mesmo jeito. Incrível. Aí ele olhou, rapaz, você não sentiu nada? Ele disse, não, normal. E meu sogro é pedreiro, né? É. Oxe, quando ele olhou, disse, rapaz, agradeço a Deus. O próprio médico reconheceu, disse, é milagre mesmo, porque Amém. O problema que você teve, você não ter sequela nenhuma. Aí passou a mesma coisa, passou medicamento para tratar, porque realmente ficou o coágulo. Mas a sequela, zero. É verdade. Zero. Para a honra e glória do Senhor. E você vê que a Bíblia, ela fala de questão de possessão demoníaca, que deixa que tem um mudo, né? Teve aquele o mudo que assim que Jesus expulsou, ele começou a falar. Então você vê que isso aí, meu irmão, é coisa séria, seríssima mesmo. Às vezes você tá numa doença, às vezes você pensa que... Pronto, eu tenho uma tia mesmo que nas antigas ela jurava que tinha uma doença, que tinha um negócio lá e nunca descobria nada, tal, não sei o que. É tudo aqui, ó. Mente. Você entende? Tudo mente. Aí o que é que acontece? Isso, querido, é influência maligna. Exatamente. Isso é coisa do inimigo pra querer te destruir. Ele sabe o potencial que você tem, o potencial que você é, o que você vai atingir em Cristo e o que Deus tem pra você, pra sua vida. E ele vai tentar atrapalhar isso de várias formas, querido. Por isso temos que nos fortalecer. Posso abrir só um parênteses aqui? Porque as pessoas... Cara, tem muito cristão que diz assim, hoje eu tô nesse leito aqui é porque Deus que me botou, Deus que me quer aqui nesse leito. Não, minha gente. Minha gente, a gente só dá, bote uma coisa na sua cabeça, a gente só dá o que a gente tem. Nós lemos aqui na estante, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Deus só dá o que Ele tem. Deus nunca vai colocar enfermidade nos seus filhos. Jamais isso vai acontecer. A gente nunca viu Deus tratando com Jesus, colocando enfermidade em Jesus. Pelo contrário, a gente viu Deus pegando Jesus através do Espírito Santo, transladando ele ao deserto, e lá ele jejuou 40 dias, 40 noites. Mas ele estava num deserto, jejuando, e a gente não vê a Bíblia contando que Jesus estava doente. De jeito nenhum. A gente não vê dizendo que Deus colocou lepra em Jesus naqueles dias. Isso mesmo. Pelo contrário, a gente vê, diz assim, no final do versículo diz, e teve sede e fome, mas ele estava sarado, estava curado. Deus não trabalha, minha gente. Preste atenção. Deus não trabalha com as armas do diabo. Isso mesmo. Ei, quem tem enfermidade, quem coloca enfermidade é Satanás. Quem coloca doença é Satanás, porque ele dá o que ele tem. Satanás é doente, Satanás é frustrado, Satanás é depressivo, Satanás é ansioso, porque ele sabe qual é o fim dele, Judson. Isso mesmo. Ele sabe qual é o fim dele, Jeová. Verdade. Ele sabe que quando Jesus voltar, o caminho dele é o lago de fogo e enxofre, onde tem ranger de dente. Satanás dá o que ele tem. E outra, mais um alerta para você. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Isso mesmo. Além dele não vir com o tridentezinho ali, ó, é porque ele já está mentindo. Além dele não vir dessa forma, ele é mentiroso. Então tenha cuidado. E outra... falando assim de influências,
e de discernimento espiritual, você precisa ler a palavra e orar para você ter esse discernimento que Jeová teve, que hoje eu tenho, que Judson tem. Porque assim, de repente, e pode olhar na vida dos casados, de repente, quando você tem algo do Senhor para fazer, algo, né, a obra do Senhor, de repente surge uma briguinha ali, um negocinho ali. E aí, meu irmão, se você não tiver o discernimento para dizer, ei esposa, vamos orar aqui, porque eu sei que isso aqui não é dedo do Senhor. O diabo está tentando atrapalhar aqui a obra que a gente vai fazer. Você precisa ter essa sensibilidade no Espírito Santo. E quer ver bonito é quando é culto de Santa Ceia, né? Santa Ceia. Quando é culto de Santa Ceia que você vai relembrar aquela aliança, que você vai não renovar, porque nunca fica velha, é uma aliança eterna, certo? Mas você vai lembrar, memorizar aquilo ali. Isso. Meu amigo, parece que nesse dia, um amigo, o cônjuge mesmo, o companheiro, o filho, parece que já acorda e olha pra você diferente. Que dizer, epa, aqui não. Quando você tem o discernimento, que você, hoje. E outra coisa, querido, o que leva a pessoa a mais a pecar, sabe, querido, é as preocupações da vida. Isso. Sabe, as preocupações da vida, ela leva você por um caminho, sabe, de estresse, um caminho de não concordar, não querer concordar. Às vezes você tá errado e não quer aceitar uma correção, certo? Isso tudo deixa a pessoa irritada. Ou seja, o ser humano, quando ele vive preocupado, ele vive irritado. Então tudo que você já vai falar, ou uma pessoa vai falar com você, ou até eu digo comigo também, sabe? Às vezes acontece. E eu já vejo isso, eu digo, olha, carne, ela achando ruim, Felipe, ela achando ruim, olha, a carne acha ruim, você olhando assim, poxa, velho, fulano, poxa, Felipe, cara, tá xarope. Domingo agora, eu cheguei atrasado pra passar o louvor. O meu líder de louvor me chamou a atenção. A minha carne, ela disse, gente, só por causa disso. Só isso. Tem tanta gente que faz isso aí e não tem nada a ver. E eu... Cala a boca. Fique no seu canto. E rei. Até no entanto, quando a gente foi orar, o meu líder, ele disse, alguém quer pedir perdão? Aí eu disse, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão aqui. Sabe por quê, querido? E isso, eu tô falando aqui porque tá no bate-papo, tá numa conversa, entendeu? A carne, ela fica moendo, mas não pode. Ei, fica aí no teu cantinho, meu filho, eu vou me submeter e acabou. Você entende? E isso acontece, sabe por quê, Felipe? Tem coisa chegando. Isso. Tem coisas chegando e ele sabe, Satanás sabe que as coisas estão chegando. Sabe, querido? É como eu disse na escola bíblica, você não ora 24 horas não. Você não lê a Bíblia 24 horas, você não ora 24 horas. Meu filho dorme, trabalha, tem seus afazeres, você entende? E isso, querido, nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, que está sempre nos auxiliando, está sempre nos ajudando. Ele é o nosso consolador, querido. Mas você tem que fazer uso, você tem que movimentá-lo dentro de você. Você entende? Porque se você não ora, você não lê, você não pratica, querido, meu amigo, não vai adiantar de nada. É igual você pegar o livro, a palavra, e botar no Salmos 23, no Salmo 91 e deixar aberto lá, não vai resolver nada mesmo. Se você não viver, não resolve nada. Você entende? Ou seja, a influência maligna, ela é real, querido. Ela é real, certo? E você, querido, pratica mais a palavra. Leia a Bíblia, meu amigo. Leia a Bíblia. Não deixe as influências malignas te enganar. Sabe por quê? Eu quero ler com você aqui um versículo aqui, lá em Marcos 16. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, que diz assim: e estes sinais vai acompanhar aqueles que creem. A estes sinais. Olha só o que Jesus, e é Jesus falando. Jesus diz, olha, esses sinais vai acompanhar quem crê. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, falarão em novas línguas. Em meu nome vocês pegarão serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, nada
vai lhe fazer mal. E outra coisa, querido, e vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados, ficarão curados, hein? Meu amigo, me diga uma coisa, ele te deu autoridade para você orar pelos enfermos e eles ser curados. Isso. Expulsar demônios e eles vazarem de perto de você, porque você declarou e já falou uma ordem, querido. Você é um embaixador de Deus aqui, meu filho. Faça uso dessa autoridade, não deixe ele fazer chacotinha com você, não. E isso sabe por quê, querido? É porque fica desligado, Felipe, do mundo espiritual. Acha que é bobagem. Não, isso aí não existe, não. Mas, minha gente, existe. Eu falei aqui que eu tive essas experiências, começaram comigo muito cedo. E realmente foi muito cedo mesmo. Eu já contei a Judson, não sei se eu já contei a Jeová, rapaz. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma manifestação assim, não foi das que foram depois. Era tipo uma borboleta brilhante. E essa borboleta se transformou numa mão. E essa mão, era só a mão. Tem aquela mão que tem na família Adams no filme. Mãozinha. Não assista não. Era só a mão. A borboleta transformou numa mão e me deu tchau. É hora de dar tchau. É o Aí, Teletubby. na mesma hora que ela me deu tchau, eu saí e corri. E deu tchau também. Tchau. Fui. Então, assim, o novo, depois disso, eu tomei murro nas costas de demônio, né? Demônio me deu murro nas costas, puxou meu cabelo, né? Várias outras coisas, tomando banho, e eu sentia a presença dele. Nesse dia eu não vi, mas eu sentia a presença dele, ao ponto de ficar tão desesperado que eu me abaixei. Na mesma hora que eu me abaixei, eu senti, e ele olhava assim, mesmo na minha cara. Eu sentia a presença, né? Eu não estava vendo, nesse dia eu não vi, mas eu sentia a presença. Como eu estou aqui perto de Jeová, eu não estou tocando Jeová, mas Jeová está sentindo que eu estou aqui. E eu disse, meu Pai eterno. Já outras coisas, cara, eu via literalmente, eu no meu quarto, né, assistindo televisão, de repente eu começo o olhar aqui Periférico, né, que a pessoa fala, né? Panorâmico, né? Panorâmico. Eu assistindo aqui pela televisão, de repente eu vi a cabeça fez assim, na porta. Olhou pra mim. Aí o cara já dá aquela travada, né? Oxe. Na mesma hora eu fiz assim. Quando eu fiz assim, aí se escondeu. Aí eu continuei olhando, que eu vi. Quando eu continuei olhando, eu olhando aqui pra porta, ele de novo, E você olhando fixo pra lá? Eu olhando fixo pra porta. Eu olhando, continuei olhando. Aí ele tinha se escondido. E eu olhando, ele fez assim de novo. Oxi. Eu dei uma carreira em direção, porque o interruptor de luz era perto da porta, né? Corri, acendi a luz, comecei a gritar: vó, minha avó. Minha avó, ele se escondeu de novo. Teve outros episódios naquele estado que você também tá... Paralisia do sono. A paralisia do sono. Já senti não. Nesse dia eu vi, tive a visão espiritual. Um gato veio, pulou aqui em cima de mim, tocou em mim mesmo, ficou aqui. E eu disse, meu Pai eterno, eu não consegui acordar, mas naquele momento ali, ele deu a paralisia, só que eu consegui me livrar da paralisia. E o gato não saía de mim, eu tentava tirar o gato, esse gato não saía. Eu conseguia ver que tinha uma bruxa na porta do quarto, literalmente uma bruxa, olhando para mim e que tinha enviado aquele gato. Eu disse, rapaz, eu não tenho o que fazer, tô com medo, vou tentar matar esse gato. Era algo espiritual, mas eu tava tentando. No caso, você quis trazer pensando que era o natural, que era uma coisa... Era literalmente, do jeito que eu tô tocando em Jeová aqui, o gato tava em cima de mim. Eu tentei tirar o gato de cima de mim, ele não saía. E aí eu disse, eu peguei assim, porque uma vez eu lembro, na hora eu lembrei para matar um animal, um cachorro, alguma coisa assim, se você pegar, abrir a boca dele, você consegue matar ele de vez, né? Se você não tiver uma paulada, o cachorro estiver ali mordendo, alguma coisa assim. Eu lembrei disso na hora, eu lembro até hoje. Lembrei disso no momento, segurei a boca dele, eu senti, não tem uns dentinhos, aqueles os caninos, né?
que ele usa pra... Eu senti aqueles dentes tinham furado meus dedos. Você... Eu peguei na cabeça do... Tentava abrir assim e ele não coisava. Aí eu disse, oxi. Mas ele não abria a boca. Ele abria a boca, só que, eu não não conseguia quebrar, né? Quebrar as mandíbulas. Isso. Aí eu lembrei de uma vez que minha avó disse, Felipe, quando acontecer isso, eu não era crente na época, minha avó também não. Mas ela disse, olha, quando você tiver isso, nesse momento, dessa paralisia, chame por Deus. Na mesma hora, eu disse, não consegui matar o gato, vou chamar pelo Senhor. Eu disse, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, consegui me livrar. Se livrou. E aí foram, minha gente, são várias e várias experiências assim que provam que o reino espiritual é real, que você não pode brincar, aquele negócio de joguinho, Eu sei. como é aquele jogo que tinha antigamente, rapaz? É o do copo, né? Tinha o do compasso. copo, Tem o do compasso. Minha gente, não brinque desse jeito. Ei, gente, não brinque. Ei, Brinque, isso não. é sério, meu irmão. Minha gente, a gente pensa ali, é uma brincadeira, não. É uma forma que o diabo encontrou para ter legalidade na sua vida. Olha, isso eu verdade. falo para jovem, Meu isso eu Deus. falo para jovem, mas para quem é adulto também, porque tem um negócio que os adultos faziam, não sei se você já viu o negócio do pêndulo. Sim, Eles pegam o copo, pega algo e que bota aqui, né? isso. E fica não sei o que, mova o pêndulo para tal lugar. Fale perto do microfone. Perdão. Mova o pêndulo para tal lugar. Aí Isso. o pêndulo e vai acontecer. Eu já vi acontecer. Né? Não foi assim que eu dei legalidade. Né? Como eu disse, foi desde pequeno. Era uma religião que tinha lá em casa. Sim. Né? Que deu acesso a isso. Abriu a porta, né? Abriu a porta, é. E assim, eu não pedi para acontecer comigo. Só que o que é que as pessoas dizem aí fora? Ele tem a mediunidade desenvolvida. Ele é sensível, Ele né? é sensitivo. Sensitivo, isso é a palavra. Minha gente, isso é o maior engano. Lembra que eu disse que